E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, apesar de tudo parado, tem notícia do São Paulo. Vamos falar bastante sobre o Igor Gomes, muita gente perguntou no vídeo passado. Deixa eu só agradecer o número de visualizações e comentários no vídeo passado, muita gente falando do Carneiro, né? Eu senti no comentário de vocês o seguinte, todo mundo feliz pela recuperação do Carneiro, mas a grande maioria concordando comigo, achando que tecnicamente era um jogador fraco, mas feliz porque ele se recuperou, inclusive a postura dele, depois que ele foi pego no exame antidoping naquele jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, eu estava nesse jogo, ele jogou mal pra caramba, muita gente, a postura dele depois querendo se tratar, assumindo que estava com depressão, depois ele ficou proibido de treinar, foi treinar num sindicato lá no Uruguai, teve uma postura correta, isso ajudou muito na diminuição do tempo de suspensão dele e também para provavelmente ser reintegrado. O Diniz falou sobre ele, disse que vai acolhê-lo e tal, vai avaliar, vai acolher, e depois o Diniz só gosta de falar do jogador depois que começa a trabalhar com ele. E muita gente falou, Barolo, o Diniz pode recuperar o Carneiro e tal, porque é psicólogo. Beleza, acho que pode recuperar o ser humano, mas o Diniz não é Deus, né? Não é santo. Não vai fazer o cara recuperar a bola se ele não teve bola. Muita gente fala, mas ele recuperou o Pato. O Pato tem bola, né? O Pato tem qualidade. O Carneiro eu já acho mais complicado. Mas, em todo caso, deve ser reaproveitado sim no elenco do São Paulo. E aí muita gente também falou sobre o Volpi se machucou no jogo contra a LDU. Obrigado, vocês lembraram? Eu tava lá mesmo, verdade, que entrou o Lucas Perry, né? Que só foi pegar na bola aos 48 do segundo tempo. Verdade, foi contra a LDU. E também muita gente falou, Barolo, você não falou o nome das duas empresas que estariam interessadas em patrocinar o São Paulo no lugar do Banco Inter. É que não foram divulgados os nomes das empresas, senão eu teria falado para vocês. Inclusive a diretoria do São Paulo confirmou mesmo que teve sondagens de outras empresas para o patrocínio Master. E também, agora complicou tudo, né, gente? Porque agora a gente não sabe o que vai acontecer, complicou tudo e estava na iminência de renovar com o Banco Inter. Eu senti que a torcida do São Paulo gosta do Banco Inter, acho que pela interatividade que eles têm nas redes sociais, nas campanhas que eles fazem. E vamos ver aí, não dá para saber. O prejuízo estimado do São Paulo nessa paralisação é de cerca de 100 milhões. Ingresso, patrocínio, tudo direito de TV. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esses números aí. O São Paulo fez uma proposta para os jogadores, a grande maioria não aceitou, também vou falar dessa proposta. Outra coisa que muita gente me pergunta também do Rojas, o que vai acontecer com o Rojas? Ele tem contrato até o final de junho agora, operou no final do ano, o Diniz confirmou para mim naquela conversa que eu tive com ele no Mesa Redonda, confirmou que ele operou no final do ano, ele foi inscrito na Libertadores, continua o trabalho de recuperação, agora então não se sabe o que vai acontecer. A ideia do São Paulo é renovar o contrato dele sem reajuste, provavelmente até o final do ano, mas agora também a gente não sabe. Mas ele está se recuperando, ainda não tem previsão de volta. Se tudo tivesse normal, eu apostaria no Rojas voltando lá pelo meio do Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente infelizmente não sabe. Lembrando que ele está sem jogar desde 2018, ficou desde outubro, quando ele teve aquela lesão no patelar, no joelho, não sei o que, depois rompeu o ligamento. A contusão dele foi numa partida contra o Vitória e não conseguiu se recuperar, teve vários problemas. Acho que é um jogador que seria importante, mais importante que o Carneiro, eu acho. Queria saber a sua opinião. 2 jogadores tiveram contratos encerrados e deram adeus ao São Paulo. Para mim, não vou fazer a menor falta. Pedro Bertoluso e o Tomás. O Bertoluso se despediu nas redes sociais, despontou nas categorias de base, 9 anos de São Paulo. Foi emprestado para o Guarani, Paraná Clube, Criciúma, não se firmou em nenhum deles, voltou Poranguense, não vingou. Ficou 9 anos no São Paulo, para mim, vai com Deus, não vai fazer a menor falta. E o Tomás, contratado em 2017 a pedido do Rogério Ceni, fez 19 jogos e 2 gols, também não se firmou, foi emprestado para o Bolívar, Paysandu, Inter de Limeira, que foi onde ele disputou o Campeonato Paulista, também vai com Deus, não faz a menor falta. Os jogadores que tiveram várias oportunidades, o Pedro Bertoluso nem tanto, mas o Tomás teve oportunidades e não vingou. É um tipo de jogador para mim que sem sangue, sem alma, não gosto. Que sejam felizes na carreira para onde eles forem. Sobre o Campeonato Paulista, gente, eu não me surpreenderia nem um pouco se o Campeonato Paulista de 2020 fosse cancelado. Sem título, sem nomear campeão, sem rebaixamento, sem nada. E só retomasse no ano que vem. Só para você ter uma ideia,
além do Campeonato Paulista da Série A, que foi paralisado, outras 13 competições comandadas pela Federação Paulista nem começaram ainda. Torneio das categorias de base, futebol feminino. Então, os clubes do interior estão até fazendo uma pressão para que os jogos aconteçam com portões fechados, mas agora não tem a menor condição de fazer isso. A gente está no meio do problema da pandemia, não tem como, não tem nada, não tem o que fazer. Então, eu acho que deve ser cancelado esse campeonato. São 90 clubes profissionais. Só na Federação Paulista tem 3.200 contratos de jogadores, sendo que um terço deles são de contratos de jogadores profissionais. Não se sabe o que vai acontecer. Tem time que está sem jogador a partir de agora de abril. Então não se sabe o que vai acontecer. Eu não me surpreenderia se esse Campeonato Paulista de 2020 fosse cancelado, porque vai ser complicado. Aí já tem o Campeonato Brasileiro para disputar, a Copa do Brasil, Libertadores. Eu acho que o estadual vai ficar preterido. A Globo já deixou de pagar os direitos de transmissão já agora em abril, porque não está transmitindo os jogos. Então eu acho que o Campeonato Paulista, que a gente tinha chance de ganhar. O São Paulo, na minha opinião, é o time que apresentou maior evolução, porque está com o técnico há mais tempo, com um grupo de jogadores há mais tempo. Tinha essa vantagem, aí foi tudo por água abaixo com essa paralisação aí. Então não se surpreenda se o Campeonato Paulista for simplesmente cancelado de 2020 e voltar só em 2021, infelizmente. Bom, vamos falar do Igor Gomes. Aí muita gente falou na semana, comentou no vídeo, eu não tinha falado, tinha saído a informação que o jornal lá da Espanha tinha falado que o Igor Gomes está no radar do Real Madrid. O Igor Gomes não está só no radar do Real Madrid, está no radar de vários clubes europeus, times da Inglaterra, time da Espanha. Lembrando que ele teve uma sondagem do Sevilha no ano passado. O Sevilha queria fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra. Mas aí o staff do Igor Gomes, o pessoal que trabalha com ele ali, os assessores, empresários, não quiseram, porque acharam que ele podia ficar mais um tempo no São Paulo para ganhar maturidade, ganhar rodagem, ganhar experiência e aí sim ir para um time bacana da Europa. Eu acho isso, só esse detalhe já mostra o quanto ele é diferenciado, né? Não só como jogador, mas pela postura dele. Se fosse qualquer Zé Mané, estava desesperado para ir para a Europa, jogar em qualquer time. A assessoria dele ali não brecou e falou, não, vamos com calma e tal. E aí surgiu uma informação que o Real Madrid estaria disposto a pagar uma quantia absurda de 45 milhões de libras, mais ou menos 145 milhões de reais. E isso seria a maior transação feita pelo São Paulo na história, batendo o Lucas Moura, que foi de 43 milhões de euros. Me falaram o seguinte também, o empresário dele é o Wagner Ribeiro, e aí ele tem uma influência muito grande no Real Madrid, tem um bom trâmite ali. Mas o pessoal do Igor Gomes, essa mesma assessoria, disse que não tem nada confirmado, não tem nenhuma proposta, não tem nada efetivamente, não tem nenhuma proposta, nenhuma negociação em andamento. Mas eu acho o seguinte, se for essa grana, eu até menos que isso, com toda a situação que está acontecendo, com tudo que pode vir a acontecer, eu acho, a minha opinião, impossível segurar o Igor Gomes por essa quantia. O São Paulo vai entrar num buraco financeiro que já não é pequeno, vai entrar no maior ainda, como todos os outros clubes vão entrar. Então vai ser desesperador a desesperadora necessidade de entrar dinheiro em caixa. Então eu acho que por essa quantia, ou até por menos, é inevitável que o São Paulo venha do Igor Gomes. Inclusive o próprio Fernando Diniz disse a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês, que acha muito difícil que o Igor Gomes permaneça no São Paulo depois de tudo isso que aconteceu. Porque com essa crise vai ter que vender, não tem jeito. Se tivesse tudo normal, a venda do Antony com o dinheiro do Neres, tal, podia dar uma equilibrada nas finanças e tal, dependendo de onde o São Paulo fosse nesses campeonatos, Copa do Brasil, ganhando dinheiro, passando de fase, Libertadores, com venda de ingresso, talvez pudesse equilibrar essas finanças. Mas agora, com esse problema, com essa paralisação, a gente não sabe o que vai acontecer. Muito provavelmente, a minha opinião, de novo, pelo que eu conheço da história, que a gente está vendo, com certeza o São Paulo deve vender o Igor Gomes. Para mim, ele mudou a cara do time, depois que ele voltou da seleção olímpica, mudou a cara do São Paulo. Ele tem sido um dos jogadores mais importantes pelo equilíbrio, pela capacidade, pela vontade, pela inteligência. Eu acho ele muito um jogador fundamental, mas se eu fosse você, eu já vou colocar essa modesta barbinha de molho, porque eu acho que a gente vai vender mesmo o Igor Gomes. Sobre a proposta de grana do São Paulo, o que o São Paulo quis fazer, que os jogadores não aceitaram,
Primeiro, o São Paulo deu férias para os jogadores agora do dia 2, hoje, conhecido como hoje, dia 2, até 21 de abril, com possibilidade de mais 10 dias em dezembro. Pagamento das férias, 50% pagos em maio e 50% pagos em dezembro. Eu vou ler a proposta aqui, porque eu sou velho não decoro as coisas muito fácil. Então, a proposta no São Paulo era o seguinte: 50% do salário na carteira a partir de março. Mês que será pago no dia 5 de abril e manter no mínimo 50 mil reais por mês na carteira dos atletas. Beleza. Pagamento de 2 meses de direito de imagem, referente a janeiro e fevereiro, até o dia 5 de abril. E quitar o mês de março assim que fosse possível. As outras parcelas mensais dos direitos de imagem seriam pagas a partir do primeiro dia, que seriam pagas no dia 1º de abril, ficariam suspensas até que tudo volte ao normal. Esses valores descontados seriam reembolsados a partir do mês seguinte em que as coisas se normalizarem, em 6 parcelas junto com os salários. As férias coletivas, que eu falei para vocês. Só que a grande maioria dos jogadores não aceitou essa proposta, porque disseram que são dívidas referentes a tempos passados, e agora não dá para saber o que vai acontecer no futuro, até porque está tudo indefinido. Então eu acho que os jogadores não quiseram aceitar essa proposta, porque não se sabe o que vai acontecer. Pelo que eu tô vendo aí, porque eu tô trabalhando todos os dias com essas informações aí do problema da pandemia, eu acho, gente, que vai demorar muito ainda, muito, para que tudo volte ao normal. Então, assim, não existe sequer uma previsão de quando a vida da gente possa voltar ao normal, e muito menos quando o futebol, não só paulista, brasileiro, mas o futebol mundial vai voltar ao normal. Não existe esta previsão. Então eu acho qual vai ser o caminho? O meio termo. Vai ser o meio termo porque vão ter que fazer ajustes, vão ter que continuar conversando. Jogadores e diretoria vão continuar conversando. São Paulo e patrocinadores vão continuar conversando. São Paulo e Globo vão continuar conversando. Isso tudo vai ter que ser conversado porque eu não acredito numa mudança de panorama agora. Então, tudo está indefinido. Por isso que eu vou continuar vindo aqui informando vocês, porque eu acho que as coisas vão acontecer na medida que as coisas foram evoluindo no caso da pandemia. Então, no momento a gente tem essa proposta que eu falei para vocês e os jogadores não aceitaram. Vão voltar a negociar. Campeonato Paulista, mesma coisa. A Federação Paulista está estudando o que vai fazer. Campeonato Brasileiro, a CBF está estudando o que vai fazer. Libertadores, Conmebol está estudando o que vai fazer. Então, as novidades vão acontecer a partir de agora. Então, peço a você, fique ligado no tiozinho, que apesar de não ter jogo, a gente está aqui dando informação e passando informações para vocês, tá certo? Vamos ao tradicional Momento Maguila. Aliás, levei uma bronca do Kleber sobre a roupa, que eu vendi tudo errado. Falaram que eu vendi de ponta cabeça. Fui muito criticado nos comentários, que eu vendo tudo errado. Hoje as camisetas nem estão aqui, mas tem camiseta, moletom, bermuda. Dá uma olhada no site daqui Estilos, está aqui na descrição. Kleber, me perdoe que eu não sei fazer propaganda mesmo. Então vamos ao tradicional Momento Maguila, muita gente mandando. Marcos Souza, de Mogi das Cruzes, São Paulo, um abraço. Gabriel Rocha, de Peruíbe, São Paulo. Juninho Cosmo, de Bauru, onde eu morei 6 anos, um abraço, deve estar um calor danado lá. Para os professores da escola Flora Calheiros Cotrim, de Porto Velho, um abraço para os professores que estão se desdobrando aí para dar aula para os alunos em casa. Professor para mim, a profissão mais nobre que existe é o professor. E para o Renato e para a Suelen, lá da Suíça. Eu volto na terça-feira, vou ficando juntando notícias aí, porque para mim, agradeço de novo vocês, vir aqui um alívio, que eu só falo desse assunto o dia inteiro. Para mim tá muito pesado, então vir aqui atrás de notícias do São Paulo, mesmo que, desculpa, que não são tão boas as que eu gostaria de dar para vocês, mas vocês não têm ideia de como para mim é importante vestir a camisa do São Paulo aqui, escolher a camisa, ver as notícias, montar aqui o esqueminha pra gente gravar e bater um papo com vocês, tá bom? Eu volto na terça-feira, lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão, quero muito que as coisas voltem ao normal. Fiquem com Deus, forte abraço, fiquem em casa, vai dar tudo certo, vai passar. Eu só não sei quando. Forte abraço, tchau.